Fala galerinha do oitavo, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo capoeira. Vimos anteriormente alguns vídeos, documentários sobre como surgiu, o porquê do preconceito, vimos anteriormente. Então agora a gente vai dar continuidade um pouco no contexto histórico para tirar as dúvidas de vocês. O porquê de dois tipos de capoeira, o porquê desse preconceito. E essa evolução, como é que está a capoeira no cenário atual hoje, ok? Preste atenção, mais uma vez, peguem seu caderno, sua caneta, vamos fazendo anotações e a gente vai tirar nossa dúvida no nosso fim do vídeo, ok? Então vamos lá, não durma, acorda, ó, alonga, se espreguiça e vamos embora. Capoeira é o nosso contexto, não é isso? Então dando continuidade, a gente está vendo aqui dois movimentos básicos da capoeira. Vocês irão ver esses movimentos no vídeo que estará no final da nossa aula, ok? Então, imagina aqui, vamos imaginar que somos pesquisadores históricos e precisamos entender o porquê surgiu a necessidade de dividir a capoeira em duas categorias. Por que isso, professor? Porque ela não poderia ter o mesmo nome de como se deu no princípio dela. Vamos saber disso já já. Então, uma curiosidade também é que a partir da evolução, a capoeira hoje ela é praticada por mais de 150 países, galera. Mesmo ela tendo sofrido seu preconceito, que a gente vai ver o porquê, ela é praticada por mais de 150 países. Então, olha como está a nossa cultura, a nossa obra de arte, que é a capoeira. A gente tem esses dois senhores responsáveis pela disseminação da capoeira na Bahia, no Brasil e no mundo. Hoje, atualmente, são mais de 5 milhões de praticantes da capoeira. Mais de 5. Então, ela é dividida em dois contextos: regional e Angola. E esses dois senhores, que o primeiro aqui, ó, o de cima, é o mestre Bimba, é o dono da regional, é quem modificou como a capoeira é hoje. E o senhorzinho aqui do lado, aqui do ladinho, é o nosso amigo Pastinha. Esse foi quem deu início, foi quem iniciou a capoeira Angola. Então a gente vai conhecer por que Angola. E também temos algumas dúvidas que vamos estar tirando ao longo do nosso processo do vídeo, ok? Então, de início a gente já sabe que a capoeira ela foi criada no século XVI, quando o Brasil era colônia de Portugal, por meio dos escravos vindo da África. Ao chegar aqui no Brasil, os africanos perceberam a necessidade de desenvolver uma forma de proteção contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros. Lembram do nosso início que a gente falou de 4 tipos de dança guerreira? É aí onde as danças guerreiras se encaixam. Como eles eram proibidos de lutar, eles adaptaram com seus ritmos e música os movimentos da luta. Então eles fizeram essa adaptação. As 4 danças guerreiras se tornaram uma. Então, a capoeira ela ocorria nos terreiros próximos às senzalas e tinha como funções a manutenção da cultura, né? Da ação religiosa, da tradição africana e o alívio do estresse. Chegava cansado, estressado e põe estresse nisso, pela opressão, pela violência e a saúde física, ela para melhorar todo esse, vamos dizer, melhorar o ambiente onde eles estavam. Era a única maneira que eles tinham de melhorar o seu ambiente. Então, com isso, a capoeira ela se torna muito importante em alguns aspectos no Brasil. Ela se torna importante como luta, se torna importante como dança e arte e se torna importante como ação folclórica. Como luta, ela é representada através do seu instrumento natural, que é o corpo, que é a defesa. Como dança, ela
representa a sua flexibilidade, a destreza no corpo, o equilíbrio, a coordenação, coordenação. E como arte, ela está presente na música, no ritmo, no canto, no instrumento, na expressão corporal que é a capoeira. E a partir dessas duas junções, ela se torna uma importante ação folclórica no Brasil, a expressão popular que faz parte da cultura brasileira, que se deve ser preservada. E aí, pelo que vocês veem, será que nós brasileiros, nós baianos, estamos preservando e cuidando da nossa cultura? E também uma outra curiosidade que eu trago para vocês era como funcionava a questão da senzala. A gente escuta muito falar das senzalas, dos feitores, da alimentação. O trabalho, primeiramente, seguia que os homens acordavam cedinho e iam para a lavoura. Andavam mais de quilômetros para a lavoura. As mulheres ficavam muitas na ação doméstica, na chamada casa grande, na casa principal. A alimentação, só havia uma refeição, que era no fim do dia. A comida era insuficiente para a nutrição, era feita num panelão pelos escravos. E aí onde vai surgir uma comida que a gente gosta bastante, a feijoada, que é a mistura de coisas. O que sobrava na casa grande, eles misturavam e comiam. Professor, tem outra coisa. O que são esses feitores, esses capatazes? Os feitores eram homens que ficavam armados do lado externo da senzala, guardando as portas para impedir fugas. Eles ficavam, na verdade, vigiando, né? Eles vigiavam, eles caçavam escravos. Eles eram quem ficavam tomando de conta dos escravos. Professor, mas com tudo isso, com toda essa violência, com toda essa opressão que eles sofriam, sendo sequestrados de lá para cá, com tudo isso de ruim, eles tinham tempo para festas? Tinham, pessoal. Os escravos mantinham os antigos rituais africanos. Eles mesmo aqui, eles não queriam desapegar da sua cultura. Eles traziam a sua cultura com você, mesmo com todo o sofrimento, com toda a violência. Era a maneira que eles tinham de estar próximo das suas terras, mesmo estando distante. E era a maneira também que eles tinham de camuflar. Lembram das danças guerreiras? Então era através das festas que eles aproveitavam também para treinar capoeira. Eles ficavam em barracões. Era proibido também eles usarem a sua religião, por isso que eles camuflavam através dos seus festejos. Por isso que tem essas dúvidas se a capoeira ela é uma dança, se ela é um esporte, ou se ela é um jogo, ou se é uma luta. Tem essas vertentes, essas dúvidas, que aí vocês irão me dizer o que realmente é a capoeira. Se ela é brasileira, se ela é africana, se ela é dança, luta, esporte. Vamos lá, anotem e a gente vai dar continuidade, beleza? As acomodações, em geral, homens, mulheres e crianças ficavam no mesmo cômodo, um galpãozão bem imenso, onde eles ficavam lá trancados, não tinham ventilação. Se eles tentavam fugir, eram punidos. Tinha um tronco em frente à senzala e muitos eram amarrados ali e açoitados bastante para servir como lição. Então, e outros tinham que andar com ferros nas pernas, com ferros no pescoço, para servir de lição. Higiene: sem água corrente, as senzalas fediam bastante. Atrás do barracão ficavam apenas latrinas, que eram fossas, buracos. E os buracos onde eles faziam naqueles buracos, que os escravos ficavam também, até faziam valas para lavar suas mãos em algumas valas que tinham próximos também. Então, higiene zero. E hoje, só observando, nossa higiene é fundamental. Então não esqueçam de lavar as mãos sempre com sabão. Não esqueçam de maneira alguma. A higiene hoje estamos vendo que é de fundamental importância para a nossa saúde. Ok, galera? Não esqueça. Então vamos dando continuidade, que a história da capoeira é longa. Vamos gingar, vamos dançar, porque a história da capoeira ela fica intimamente ligada aos negros no Brasil. A gente fala de capoeira, a gente fala de negro.
Então esses negros que eram submetidos ao regime de trabalho de sol a sol, sem descanso, sem férias, sem nada. Não quer trabalhar, era chicote, pessoal. Chama isso de regime de escravocrata. Eram os castigos, torturas. Então olha como era sofrida a vida dessas pessoas. Então os negros, por meio desse sofrimento, eles resolveram combater isso aí. Eles se revoltaram, fugiam, resolveram combater através da capoeira. Como eles não eram permitidos usar armas, a única arma era o corpo. Então a capoeira ela foi utilizada para liberdade, para libertar, para dar liberdade. Mesmo se não fosse um estado físico, era no fator da alma, do espírito. Então como poderiam se defender estando em tal inferioridade? E aí? Eles se defendem justamente através disso, pessoal. Através das ideias, da vontade, movidos pelo instinto natural de sobreviver à vida. Descobriram em si mesmo a sua arma, que era o corpo. A junção das tribos, como vimos, as várias tribos que um não conhecia o outro quando chegavam no Brasil, que se conheciam, eram de tribo Bangolã, era de Angolã. Então eles se juntavam, se misturavam e aí eles mesmos se apoiavam uns nos outros. A capoeira, aí vocês ficam perguntando, ela é de origem brasileira ou africana? E aí? Através desses dados que a gente vem comentando aqui, que a gente vem falando, para vocês, ela é de origem brasileira ou africana? Os negros vieram, trouxeram os escravos africanos, intimamente ligados da Angola, né? Vieram e trouxeram em 1600. Mas, através de outros negros vindo do litoral, de outras regiões, tanto os negros brasileiros quanto os negros da África e de outras regiões do mundo, principalmente da região da África. São raízes, eles trouxeram raízes. Professor, o que são essas raízes? As raízes, novamente eu digo a vocês, as raízes são as suas culturas, como as danças guerreiras, como os ritmos, como o atabaque. São culturas. Eles trouxeram, mas aqui no Brasil é que foi dado o pontapé inicial para a criação da capoeira. Então a capoeira ela pode dizer que foi uma ação importante na fuga dos negros para os quilombos, onde nos quilombos eles aprimoravam, melhoravam, entendeu? E depois da libertação dos escravos, a gente vai ver o que aconteceu também. Professor, mas os escravos eles foram libertos. Sim, foram libertos com a Lei Áurea, assinada por Princesa Isabel. Essa Lei Áurea ela deu essa liberdade aos escravos, mas a gente vai ver algumas coisas que aconteceu com esses escravos, mesmo eles estando libertos, ok? Então, a gente chega agora na divisão. A capoeira ela é dividida em duas ações. Como vimos nos slides iniciais, Angola. Por que Angola? Angola é uma capoeira tradicional, ela se assemelha à sua graça, a dança, a ginga, a flexibilidade do corpo. A capoeira mais maliciosa, mais próxima um do outro. Então, já a gente vai ter no finalzinho 2 videozinhos retratando para vocês distinguirem qual é a Angola e qual é a regional. Fica ligado. Capoeira regional, criada por nosso amigo Bimba, que aproveitou da antiga luta baiana, né? O batuque, da capoeira e de sua criatividade. Como vimos anteriormente, o batuque também ele tinha uma ação que era de desequilibrar. Então, o nosso estilo que chamou de capoeira regional vem daí. Então, Bimba, a gente vai ver o que Bimba fez. Bimba ele começa uma nova época. A capoeira vai atrair a classe média e a burguesia de Salvador. Vimos no vídeo, lá no início da nossa aula, uma foto de Bimba na academia com negros e brancos. Quem lembra? É nesse vídeo que... Mas, professor, nesse vídeo passou a mostrar essa foto. A capoeira não era proibida? Era, mas foi Bimba que deu o pontapé inicial. A gente vai ver o porquê a capoeira ela foi proibida e depois, logo em seguida, com um tempo depois, ela passa a ser aceita. Aqui a gente dá o início, o pontapé inicial
em 1888, quando foi abolida a escravidão, e muitos escravos foram largados nas ruas sem emprego, e a capoeira foi um dos meios utilizados para a sobrevivência deles. Mesmo depois de abolida a escravidão, os capoeiristas continuaram a sofrer perseguição da polícia e eram mal vistos pela sociedade. Na sua maioria, passam a integrar as já famosas maltas da capoeira, que, ou seja, esses maltons eram grupos de capoeiras que sacavam, roubavam e faziam algumas coisas para sobreviver. Já que as pessoas não estavam dando emprego, eles tinham esse grupo. Era a parte ruim da capoeira, a parte ruim, que não durou muito, e logo, por meio da aceitação da população, acaba-se com isso aí. Ela é hoje o que nós conhecemos. Ela é respeito, que é importante para a gente na nossa sociedade. Respeitar o próximo, respeitar pai, respeitar mãe, respeitar o colega. É a nossa palavrinha-chave que se tem na capoeira, que a gente pode utilizar para nossa sociedade, que é o respeito. Sempre respeitar o próximo, sempre respeitar o estilo de música, respeitar a cor do cabelo. Então a capoeira também é para ajudar. O respeito, ajuda, ser solidário. Essa é a capoeira. Então, como eu falei da proibição, em 1890 a capoeira foi considerada fora da lei pelo antigo Código Penal da República. As pessoas que praticavam nessa época eram fora da lei, geralmente por causa da questão dos maltas, que deram essa influência, né? Essa má índole à capoeira, que hoje, graças a Deus, não se tem mais isso e só durou pouco tempo, porque aí a gente vai entrar na importância de Mestre Bimba. No governo Vargas, presidente Getúlio Vargas, na década de 30, ele permitiu a prática da capoeira nas academias mais vigiadas, mas também não durou muito tempo. Somente em recintos fechados e com alvará da polícia. Mestre Bimba, ele com a sua nova técnica, seu novo jeito, né? Como vimos a tradicional que era Angola, ele deixa de lado a Angola e cria uma nova figura da capoeira, que é a capoeira regional. Ele vai a Getúlio Vargas, faz uma apresentação, Getúlio Vargas gosta, acha interessante e dá um alvará para que Mestre Bimba tenha sua academia. É aí onde eu volto lá no início aquela imagem, e se vocês lembrarem, recapitularem, vão ver Mestre Bimba numa academia com negros e brancos praticando a capoeira. Então essa também é uma importante ação, como tivemos de Mestre Pachinha, que quem deu o pontapé inicial dentro da cultura baiana no Brasil, a sua evolução no Brasil foram os negros em geral, mas dentro da Bahia tivemos Mestre Bimba, que disseminou a capoeira Angola, e a importante também ação de Mestre Bimba, que aí é onde ele vai lá mostrar que a capoeira não é crime, não é de marginais, é de pessoas de bens, ela é para respeitar o próximo. Ela é uma arma de socializar as pessoas, de fazer amizade, de conviver com outras pessoas, aprender a respeitar regras. Então aqui a gente vê a questão dos ritmos das músicas. O principal aqui que veio da África, o atabaque, que veio também, cachixi, e nós temos o símbolo da capoeira, que é o berimbau. Nos vídeos que vão ser passados, vocês irão notar que é o berimbau que dá a velocidade dos movimentos, ok? Então fica ligado nos dois vídeos e vocês irão me dizer se os dois vídeos qual deles é regional e qual deles é Angola, beleza? Valeu, galera, e as nossas dúvidas vamos ter também após os vídeos, lembrando, vamos ter atividades. Então, caderno, caneta, lápis, corretivo, borracha, atenção, vamos ter as nossas atividades. Vocês estarem à disposição para as dúvidas, e as nossas atividades terminou o vídeo. Vou lançar também uma leitura e vocês vão me entregar ainda hoje, beleza? Nós não sai lembrando a vocês
que nós temos até às 18 horas para receber essas atividades, beleza? Então, assim que acabar, vamos tirar nossas dúvidas, vou estar ajudando vocês pelo nosso aplicativo e mãos à obra.